E aí, galera, esse é o vídeo 4. Vamos tratar hoje uma questãozinha bem comum em concurso, tá? Bem recorrente, mas bem simplesinha, tá? A gente vai, não vou tratar desse aspecto propriamente dito, mas são os direitos de nacionalidade ali, né? Vou entrar já nos cargos privativos, tá? Os cargos que a gente chama de cargos privativos brasileiros natos, ou seja, só o brasileiro nato poderá participar desse cargo, né? Todo mundo aí tem o conhecimento lá no artigo 12 que a gente trabalha brasileiro nato e naturalizado, né? O nato tem os seus critérios, né? Sanguíneo e o de solo, tá? E dentro do critério sanguíneo a gente vai ter critério funcional, né? Que os pais estão a serviço do país, vão ter o critério de registro e repartição e o critério de optativo, né? Após a maioridade, desde que ele venha residir ao Brasil, ele opte em ser brasileiro, tá? E o naturalizado a gente vai ter duas situações, né? Residentes aí de país em língua portuguesa, 1 ano ininterrupto aqui, né? Idoneidade. E de qualquer país, 15 anos sem condenação criminal. Bom, rapidamente, mas nós vamos tratar hoje não é disso, e sim seus cargos ali privativos, né? Que são importantíssimos. Olha só, trazer também rapidamente diferença de brasileiro natos e naturalizados. Uma lei não pode trazer diferença. Uma lei não pode trazer. Quem pode trazer diferença? O próprio texto constitucional, ele trouxe ali, né? Questão de extradição, brasileiro nato nunca será extraditado. Naturalizado pode em duas situações: crime comum praticado antes e o comprovado ali envolvimento com tráfico de drogas, né, após a naturalização. Segunda situação, cargos privativos, que a gente chama de MP3.com, olha, ministro do STF, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, carreira diplomática e oficial das Forças Armadas, bem como ministro do Estado de Defesa. Quando a gente trabalha aí da ideia do poder executivo, trabalha questão de sucessão presidencial, você consegue compreender o porquê, tá? Que esses presidentes aqui dos outros poderes, do poder judiciário e dos poderes aí legislativo, devem ser brasileiros natos, porque eles são, na linha sucessória presidencial, quem pode ali se tornar presidente do país em exercício, né? Em decorrência de ausência do presidente, e vice-presidente, tá bom? Primeiro a gente sabe que o presidente da Câmara, ele pode assumir a presidência, se ele não tiver do Senado, e por fim do STF aí. Então, por isso são cargos privativos. Carreira diplomática, a gente vai ter cônsul, né? Tudo isso aí são carreiras privativas de brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas, isso aí é aplicável também às polícias e os corpos de bombeiros, né? Geralmente os editais trazem aí que o oficial deve ser brasileiro nato. Quanto às praças, não há essa necessidade, basta ser brasileiro. E o ministro do Estado de Defesa, tá? É muito comum em prova efetuar essa troca aqui por ministro da Saúde, ministro da Economia, etc. Bom, mais uma diferença aí, perda de nacionalidade, né? O cancelamento da naturalização por atividade nociva. A gente tem aí que há um cancelamento de naturalização por óbvio, brasileiro naturalizado, né? Que pode ter cancelado. O nato não há cancelamento de naturalização porque ele é um brasileiro nato. Mas o nato poderá sim perder a sua nacionalidade em situações de escolha. Ele opta ali, sem qualquer critério, por outra nacionalidade. Ele fala, não quero mais ser brasileiro, eu quero ser de outro país ali, e ele opta. Contudo, nosso texto constitucional ele traz exceções. Quando que essa opção dele de adquirir outra nacionalidade não vai gerar sua perda aqui no Brasil. Se ele reconhecer algo originário, por exemplo, seus pais são portugueses e ele, pela linha ali, ele conseguiria ter a dupla nacionalidade, né? Poderia. E segunda situação, se for uma situação que ele está morando num país e é imposto a ele ter, né, como uma condição de permanecer ou de exercer os direitos. É muito comum a gente ver isso aí em jogador de futebol, que às vezes está jogando num país lá por muitos anos e ele acaba, para exercer sua função ali, ele tem que optar também por ter a nacionalidade. Isso não vai fazer com que ele perca a brasileira, tá? Vai fazer com que ele tenha dupla nacionalidade. Então, galera, bem resumido isso aí, tá? Rapidinho, passamos, falei até demais, né? Até mais que o objetivo do vídeo, que era tratar apenas o mp3.com, os cargos privativos. É uma questãozinha comum em concurso, tá? Tanto os cargos privativos quanto essa diferenciação aí de brasileiro nato e naturalizado. A quarta aqui é participação no Conselho da República, mas eu nunca vi em prova, tá? O Conselho da República ele do 89, ele é pouquíssimo cobrado. Então, foquem nesse cargo privativo. Isso aí é comum de delegado, soldado, oficial. Todas as bancas gostam muito desse mp3.com, com foco aí nessa troca, tá, dos ministros, de falar ministro de Estado de Defesa por ministro da Saúde, ministro da Economia, é o ministro do Estado de Defesa, aquele ministro que é responsável, né, por auxiliar o presidente no comando das nossas Forças Armadas,
fundamentais para a defesa da pátria e da nossa soberania. Bom,